Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti que eu te amo. Ninguém te ama como eu. E sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. E mandado ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti que eu te amo. Ninguém te ama. Assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 11, 12, os itens 11, 12 e 13, que tratam sobre não julgueis a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E é interessante que eu lembro de uma história que o Chico Xavier, quando ele ia para os trabalhos, geralmente eram muitas horas de trabalho, ele chegava, na época, na Sociedade Espírita Cristã, depois lá no centro que eles montaram, cedo, e às vezes passava a noite e a madrugada lotado de gente para atender. E quando o Chico descia do carro, principalmente
ele já era muito conhecido, mas depois de 71, 72, quando teve o Pinga Fogo, aí foi um estouro, né, nacional. Ele passou na TV Tupi, foi um recorde de audiência. Então, ele andava e aquela multidão queria pegar nele. E tinham várias histórias, né, até porque, dentro das biografias que você pode ler do Chico, uma muito interessante é a do Bacelli, que morava lá em Uberaba e trabalhou com ele muitos anos. E ele passou a vida juntando recortes e coisas do Chico, então ficou uma biografia bem extensa, com trechos históricos interessantes. E muitas pessoas falavam, até a mulher do Herculano Pires, que o Chico, ele andava e ele exalava um cheiro de flores. Entrava na casa e a pessoa sentia um cheiro de flores, e não era perfume. Né? E várias coisas, às vezes o Chico, a pessoa passava, ele falava com a pessoa e nunca ele tinha visto, mas ele dizia, falava a história da pessoa, né? Então ele tinha muitas comunicações, tinha muitos insights. Então o povo tinha uma vontade de chegar perto dele. E um dia ele desceu do carro, que até onde eu vi ele não dirigia, e o Higino andava com ele no carro. E ele desceu e aquela multidão veio, e ele já andando já velho, você vê que nos anos 70 ele já era velho, né? E o Chico vai andando e aquela multidão se aproximando. Aí teve alguém que, assim, correu mais perto, né? Se infiltrou e colou no Chico e falou com ele baixinho assim, mais firme. E quem estava perto dele não escutou o que é que tinha sido dito. E eles acharam estranho, né? Chegava gente de todo jeito, mas era um rapaz, assim como esses dependentes de drogas que a gente vê às vezes, que está na doença nativa, né? A doença da adicção. Aí encostou no Chico e o Chico falou alguma coisa e o Chico só fez olhar para o lado e disse, como se fosse hoje, né? Não era real ainda, né? Mas disse assim, alguém tem aí R$10? Aí o pessoal na hora, né, deram R$10 a ele, ele só fez entregar para o rapaz, e o rapaz saiu correndo, saiu da multidão e saiu. Aí passou, aí um deles que andava com o Chico não falou nada, e teve um deles que passou e perguntou, Chico, o que era aquela história daquele rapaz? Ele disse, não, ele chegou e encostou uma coisa em mim e disse, me dê, como fosse R$5, né, na época, né? Ou seja, ele estava sendo assaltado. E ele bem tranquilo, pediu 10. E todo mundo botou a mão no bolso, deram os 10, ele só fez entregar e o rapaz saiu. Disse, mas Chico, tanta gente aqui, rapaz, devia ter dito, não era? Que ele não ia conseguir correr no meio de uma multidão daquela. E ele te pediu, como se fosse hoje, né? Pede R$5 para comprar um determinado tipo de droga, né? Ele pediu um dinheiro certo. Ele deu o dobro. Ele disse, Chico, por que você não disse? Ele disse, não. Por que eu ia fazer isso? Não foi nada. E você nem comentou, nem falou. Que se importa, né? Então a questão central, os antigos, por exemplo, 600 antes de Cristo, se você pega Buda, né, 600 antes de Cristo, ele falava muito do maior problema que nós temos, que é o apego. Ele conseguiu desenvolver um tipo de reflexão que ele mostra simplesmente que tudo passa. Veja como há um diálogo, né, das filosofias. Tudo passa. Mas existe, para provar isso, verdades, né? Como? Velhice, doença e morte. Quem é que não vai passar por velhice, doença e morte? A velhice é um sinal de que a juventude está passando. A doença é um sinal de que a saúde está passando, ou oscilando. E a morte é um sinal de que uma encarnação está chegando ao fim.
Então, a prova da transitoriedade da vida e de que nada nos pertence, como diz a música, tudo é do Pai. Quem consegue viver isso é melhor do que entender, porque entender a gente às vezes entende, mas praticar. Por isso que ele falou aqui o trecho, ó, a palavra que é interessante, ó. A letra mata, o espírito vivifica. A mesma coisa dizia o Buda: filho, quando eu apontar para as estrelas, não olha para o meu dedo, filho, olha para as estrelas. Como Paulo dizia, vê tudo, mas retende o que é bom. E se a gente errar e recair, e olhar para o dedo, se apegar, julgar alguém, tem que ter uma frasezinha guardada: que seja o passado, passado. Porque a gente tem que continuar. Passou, pede perdão e segue. Não vive se pisando com isso. Toma atitude. Se não dá para mudar, então pede serenidade para aceitar o que você não pode mudar. Se dá para mudar, se às vezes dá um pedido de perdão, uma retratação, pede coragem para mudar o que você pode. Se retrata, restitui. Mas não fica na alienação. Medita para saber o que você pode modificar e o que você não pode. O que você não pode modificar, deixa para trás. Não serve punição, autopunição. O que serve é compreensão, autoconhecimento, relacionamento, para que a gente possa viver bem. Que é exatamente o caso da mulher que ia ser lapidada. Lapidada é apedrejada. Pois vai e não peques mais. Ou seja, em outras palavras, que seja o passado, passado. Ah, é porque era naquele tempo? Era não. Hoje, lá naquela terra, as mulheres que traem, de alguma forma, esse nome, adúlteras, elas são lapidadas. Acho que ainda tem um caso, depois botem na internet. Teve um caso aí que está nas cortes de direitos humanos, que uma mulher foi lapidada em 2006. Não é? Em vários países, a questão da homoafetividade, que é manter relações sexuais com pessoa adulta, consciente, independente, de forma consentida, é pena de 10 anos e morte, se reincidir. Então, a gente começa a olhar, não é? A gente não pode olhar só para o nosso umbigo, mas é interessante que a palavra desse tom mais universal está dizendo: não vamos te matar. Lá no livro Nosso Lar, o Clarencio fala uma coisa que era um ministro lá no livro Nosso Lar. Ele fala que não julga nem condena, porque só quem pode julgar é Deus. Se tudo o que está conosco é algo que está sob a nossa responsabilidade, então nada é nosso, a gente cuida. Se chegou algo, ou por displicência, por vacilo, ou pela força, olha o caso da história do Chico, que querem tirar algo que está conosco, e a gente vê que não tem como resistir, o que a gente faz? Entrega. Sem lamúria, sem falar, sem ficar pensando, entrega. Assim acontece quando, às vezes também a gente perde alguma coisa. Mas vocês devem saber que nós, que estamos em muitas coisas, no mesmo nível evolutivo, ou seja, espíritos imperfeitos, a gente perde uma coisa, fica doente porque perdeu. Sozinho.
perde e fica com raiva da gente mesmo. Pode ser dinheiro, uma roupa, uma pessoa, porque está vendo, ó, o problema que o Buda diz, apego. O apego que vem da ignorância. Que é a ignorância? Compreender errado a natureza das coisas e repetir como se fosse certo, ou não compreender o que a coisa é. Então a gente mantém um relacionamento com alguém e acha que a pessoa é nossa. Que quando o relacionamento chega ao fim, seja porque não deu certo, ou porque a pessoa morreu, partiu, se mudou, a gente sofre. Por que sofre? Porque tem apego. Então, o centro da discussão da prática do não julgueis a fim de que não sejais julgados é: presta atenção, conhece a ti mesmo, como dizia o Sócrates, entende que nem você nem eu somos Deus, somos o Criador, coordenamos o universo. O que nós somos é parte da natureza, criados para interagir com uma função específica, para brilharmos sendo o que Deus nos criou para sermos, independentemente da idade, das condições financeiras, da aparência. Fomos criados do modo certo e estamos no tempo certo, no corpo certo, na imagem certa, porque não existe acaso. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. E não queremos nos impor a ninguém, a nada. Olha, serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar e pronto. E coragem para modificar o que nós podemos. Então, discutir o julgamento passa por perceber o nosso papel, que o nosso livre-arbítrio ele é a nossa maior riqueza, mas ele é limitado, a gente não pode escolher tudo. Não escolhemos, por exemplo, não passar por velhice, doença e morte. Não escolhemos, por exemplo, encarnados, qual é o parceiro que o seu filho ou sua filha vai ter. Se seus netos vão ser ricos ou pobres, nascerem doentes ou sadios, isso não está no nosso livre-arbítrio. Só perceber isso já nos dá uma margem de humildade. E que ainda assim, Deus faz, dentro de milhões de óvulos femininos e espermatozoides masculinos que são perdidos, pode-se dizer assim, em cada relação sexual, nós nascemos. Dentro de milhões de filhos que morrem na barriga das mães, mulheres que não seguram uma gravidez, tem criança que falece no 9º mês, dentro da barriga da mãe, nasce morta. E nós nascermos, e não só nascermos, sem que a gente trabalhasse, a gente colhe onde a gente não plantou. A gente já nasce sem saber de nada, sem saber andar, sem saber falar, sem ter um tostão no bolso, nu. E Deus nos coloca num lugar, geralmente com uma mãe e um pai, para nos proteger, já gostando da gente, e já dá o leite na boca da gente, com todos os nutrientes que nós precisamos. É muita generosidade. É farto. Que a criança tem que mamar no mínimo 6 meses, e a maioria das mães já tem o leite na boca. Está tendo aí um tratamento de APLV, que é alergia à proteína do leite da vaca, muito comum nas crianças hoje, que a mãe às vezes não quer perder o tempo, tal, dando leite
Tem outras que não conseguem ter leite por outras questões. Aí dá o leite da vaca. Quer dizer, tem que ter uma vaca para ter o leite, é mais caro. Mas Deus já deu para a maioria de nós o quê? O leite certo, na boquinha, o tanto que a gente precisa. Mas a gente tem que saber que a gente vai mamar. E um dia isso vai passar. A gente tem que saber que, em regra, a gente tem uma mãe forte que nos protege, mas um dia a mamãe, muito provavelmente, vai precisar que a gente coloque ela no braço, troque a fraldinha e dê alimento para ela e cuidados, e médico de noite quando tem uma febre, do mesmo jeito. E se a gente não entende isso, como dizia São Francisco, não chama a morte de amiga morte, a gente não entende que saber que tem uma morte é muito bom, porque a gente pensa como é que a gente vai viver a vida, entende os ciclos da vida, se entende nos lugares da vida, e compreende com afinco que nós não estamos sós, que tem um Criador, que Deus nos ampara, que os bons espíritos nos amparam, que nós temos que ser melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhor do que ninguém. E tudo isso vai passar por essa compreensão, por vencer essa ignorância de querer que as coisas não mudem, que o rio não siga, que as coisas não passem, que a transformação aconteça, porque a vida está na transformação, é da morte que vem a vida e da vida que vem a morte. Os bens vêm e vão. E alguém pode estar aqui pensando, vão não, porque eu conheci o fulano que morreu rico. Mas a maioria, se você for observar bem, essa riqueza já não tinha mesmo valor. Conheço um senhor hoje, que ele tem 93 anos, muitos bens, foi muito famoso, mas chegou aos 93 anos, não está tão rígido, viajou muito, gosta de viajar, mas tem o dinheiro e hoje não tem condições, desenvolveu uma asma muito forte. Então não é assim, entende? Você tem, mas não usa, não dá. De novo, velhice, doença e morte é certo. Tem hora que você está deitado na caixa forte do tio Patinhas, né? Do DuckTales. Mas não tem o que fazer com o dinheiro. Isso aí tanto faz o rico quanto o pobre. Na hora que começou a pandemia e as quarentenas no mundo, um dos homens mais ricos, que foi o dono do Santander, não foi? Morreu igual a qualquer um, faltando a coisa que é de graça, o ar. Então, o julgamento, a prática do não julgueis, tem que observar, porque o Evangelho, de novo, ele não é para a gente ficar só pensando, não, é para a gente botar em prática na nossa vida. E todos os julgamentos que a gente faz, todas as condenações que a gente faz, inclusive as autocondenações a nós, quando a gente perde uma coisa, acha que perde, tem a ver com o apego. Cada um só pode dar o que tem, só vai à boca o que tem no coração. Se alguém está ali e rouba, o que eu posso fazer? Eu vivo e deixo viver, eu é que não vou roubar. Aí eu tenho que lembrar disso.
Bandido levou o que era meu. O que é teu? O discurso do meu, ele é bem relativo. Não é a história também que tem na Bíblia? A parábola do ceifador. O homem tinha muitos celeiros, tinha uma produção muito grande. E ele não dormia, ele trabalhava o dia todinho, a semana toda, e de noite ele ficava acordado pensando em construir mais celeiros para botar mais colheitas. Ele nunca tinha um tempo para Deus. Aquela história que a gente falou, né? Viver 50% da vida para as coisas materiais e 50% para as coisas espirituais, o equilíbrio. Ele não tinha esse tempo. Aí o Senhor olha para ele e diz o quê? Tolo. Nem imaginas que pela manhã eu ceifarei a tua vida. Está vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar que o evangelho do não julgueis, ele é uma prática. E a gente só consegue praticar isso se a gente se desapegar. Mas a gente é apegado a tudo. Às vezes, numa recaída emocional, numa recaída espiritual, a gente fica com ódio porque a gente está no caminho e só passa um carro. Aí vem o outro carro e não afasta, ele quer que você afaste. Aí você fica, por que ele não afasta? Por que tem que ser eu? Quem já passou por isso? Eu nunca dirigi. Pois é, mas às vezes você faz uma coisa que você pedir desculpa, mas você olha para o outro e pensa o quê? Por que ele não pede? É o apego à personalidade. É querer ser mais. É o pior apego. É mais apego do que dinheiro. É a adicção, a escravidão, a aprovação dos outros, a ser visto pelos outros como mais. Fazer alguém uma coisa com a gente ficar passando notícia ruim. Quais são as normas aí, os programas que tem mais audiência? Os que falam de coisa boa ou os que falam de apenados, condenados, pessoas que cometem crimes? O que dá mais ibope? Página policial. Por quê? Porque a gente não faz como o Chico. Me assaltaram. A gente vai em toda esquina, fulano me assaltou, fulano me assaltou, fulano me assaltou. Rapaz, está pegado. Já pensou se chegasse alguém para nos assaltar e diz, leva? A gente fica muito mais doente, ainda fica, eu tenho ódio, não é assim, né? Tenho raiva de bandido, eu tenho... Entrega. Não existe acaso. Mas está vendo que toda raiva, e todo julgamento, e todo ódio, só pode ter a ver com apego à personalidade, a querer ser mais. A pessoa diz assim, eu senti uma sensação de impotência. Pois é, rapaz, e quem te disse que tu tem alguma potência? Quem manda? Quem tem potência é quem? É Deus. Porque você, como disse Jesus, você não consegue aumentar um minuto na sua vida, nem um côvado na sua altura. Ele te faz nascer, ele te dá o pão, faz um dia ter manhã, tarde e noite, todo ano ter primavera, inverno, verão e outono. E se não tivesse isso, não tinha planta, se não tivesse planta, não tinha comida. E sem comida você estava morto. Ele é que mantém o sol numa distância tão adequada que aqui tem vida. Se aproximar uma coisinha e é distante, não é colado, porque a Terra faz um movimento de rotação e translação. Ela roda assim e roda assim. E ainda assim não chega a se aproximar do sol no modo que a gente queire. Mantém o mar no lugar dele, as feras sem avançarem na gente, mas a gente acha que quem tem potência?
Nós. Aí fica com raiva quando a vida mostra que não tem. Só é macho. Aí vem um cara, pega o revólver, quebra os dentes, bota no chão. Eu só é mulher, eu sou dona do quero e posso. Aí vem uma doença, né não? Então besta, às vezes sentou errado. Bateu o nervo ciático aqui. É um nervo que começa aqui no finalzinho da coluna e vai até o pé. Quem já teve problema de nervo ciático? Coloca puxando a perna, meu Deus, não é calejado. Cadê o homem? Meu som! Que conversa! Deixa de ser besta. Então, é apego à personalidade. É achar que só pode acontecer as coisas com os outros, com a gente não pode. Porque não pode, é normal, é natural. As pessoas comentando, e eu li uma obra chamada Mahabharata. Eu vi hoje um taxista dizendo, rapaz, o bicho para ter medo de morrer é rico. E no Mahabharata, mais de 4.000 anos antes de Cristo, diz que perguntaram, o Grou perguntou, o Dharma perguntou a um personagem lá, perguntou o que é que leva uma pessoa a ter ganância de ter coisas, né? O apego às coisas. Ele disse, coisas levam a pessoa a querer mais coisas. Quem tem, quer mais, ou seja, a medida do ter, ela não enche. Tinha um texto muito legal, curtinho, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, chama Segurança, depois vocês colocam, Luiz Fernando Veríssimo, Segurança. Que o pessoal mais rico comprou um apartamento que tinha melhor segurança. Aí um dia houve um furo da segurança, alguém foi assaltado, aí eles começaram. Rapaz, quando termina a história, tá os ricos dentro de casa, olhando para fora com muita vontade de ir lá fora, mas não tem coragem. Ou seja, os ricos viraram presos e os pobres estavam soltos. Porque ele se auto-enclausurou com medo de ser e de perder, né? Ser menos e perder o que tinha. Aí diz, o que é que gera a ganância? Bens. Bem gera a pessoa vontade de ter mais. Então é uma coisa que, se a gente alimentar, cresce. Então por que não pode acontecer com a gente? Ai, mas eu não posso perder isso. O que é que você não pode perder, meu filho? Se vai ter sempre mudança, velhice, doença e morte. Ai, porque eu sou muito linda. Sim, vai passar. Né? Quantas pessoas que fazem cirurgias estéticas, aí diz que gera um vício, né? Fazer plástico. Aí a pessoa engorda um pouquinho, emagrece, quando você vê, quem é que você já viu, bem velhinho, que vive fazendo plástico, que é bonitinho como quando fica sarado da cirurgia? Fica não, fica todo distorcido. Não adianta. Nós não temos, neste momento evolutivo, capacidade de viver sem velhice, doença e morte, porque a gente é imaturo demais. Tanto que está aí, todo mundo nasceu sabendo que ia adoecer, envelhecer e morrer, e ninguém aceita. Foi a mesma coisa que o Dharma perguntou lá para o personagem no Mahabharata. Me diga uma coisa impressionante, ele diz, todo dia a morte leva milhões de pessoas, e todos os dias ninguém pensa que pode ser ele. Não é não? Ninguém pensa. E quando acontece, não aceita.
Então, o julgamento, como prática, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, tem muito a ver com isso. Se a gente fosse mais desapegado, ou se a gente não fosse apegado, se a gente entendesse que tem um livre-arbítrio e é nosso maior presente, a nossa maior riqueza, mas ele tem limites, que nós não somos os donos da natureza, por mais que esteja no topo, o suposto topo da cadeia alimentar, a gente não vive sem interagir com os outros. Por exemplo, como é que faz soro? Descobriram que o sangue do cavalo, quando ele é picado por determinadas cobras, não é isso? Ele adoece, mas não morre. O sangue dele produz rapidamente anticorpos. Até hoje é assim que faz o soro antialfídico. Ou seja, se não tiver cavalo, não tem soro para fazer. E a pessoa vai morrer. Então, o homem aí é mais que o cavalo? Não. É mais que uma barata? Não. Cada um tem a sua função. Mas o nosso apego, a nossa confusão, faz a gente julgar. Faz a gente olhar para alguém que comete um deslize sexual, a julgar e condenar. Não olhar para aquela pessoa como alguém doente, que muitas vezes está precisando de tratamento. Depois leiam sobre DASA, dependentes de amor e sexo anônimos. Ai, porque aquele ali, meu amigo, entenda como doente. É uma pena, é que eu não posso, por mais que eu ame alguém, como diz a Joana de Ângeles, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Essa pessoa que tem essa doença de amor e sexo, que é impotente frente às questões de amor e sexo, e tem padrões que ela esconde, mas que mexem muito com ela que tem que reconhecer que a vida dela ficou ingovernável por causa daquilo. E começar o caminho da recuperação. Mas para a gente que julga, já pronto, não tem jeito. O alcoolismo, eu não tenho a menor dúvida disso. Ah, aquilo é um vagabundo, né? Não quer nada, bicho, só quer beber cachaça. É doença. Mas, de novo, eu não posso reconhecer o alcoolismo em ninguém. Nem eu posso julgar, nem condenar. O que eu posso é, se ele estender a mão pedindo ajuda, o que é que eu faço? Que a minha mão esteja lá. É isso que diz nos anônimos. Quando alguém, você não diz que ninguém é alcoólatra, que é dependente de amor e sexo, que é neurótico, que é codependente, que é dependente, adicto às drogas, não diz. Você olha e se mantém em recuperação ou longe disso. E se a pessoa pedir ajuda, estender a mão pedindo ajuda, você está lá para ajudar. Indicando, por exemplo, os grupos de anônimos, que não paga nada. Você vê uma pessoa, olha, aquele cara, aquela pessoa tem problema com sexo. Não diga que ela tem não, mas se um dia ela chegar para você e disser, olha, isso me incomoda, está acabando com a minha vida. Esse rapaz procura o DASA. Olha na internet aí, procura as reuniões, dependente de amor e sexo anônimo. Vê uma pessoa que ela é destemperada, gritando com os outros, vive com muito medo, depressão, não diga nada a ela não, observe, esteja perto, mas se um dia ela disser, eu queria ajuda, eu queria... Aí às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, para pagar uma clínica. Rapaz, entra na internet, dá uma lida sobre neuróticos anônimos, que é a pessoa que tem muitos problemas com emoção, e procura um grupo. Aqui em Fortaleza tem, é de graça, e tem muito resultado. E assim é para droga. A gente não pode, de novo, vive e deixe viver. Ei, meu filho, sai das drogas. Estou olhando se tem discernimento. Agora, o fundo do poço é que vai fazer ele procurar, porque as doenças são incuráveis, mas elas ainda são progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, mas que antes de matar elas, desmoraliza a pessoa. Não tem um que tem o problema da adicção ao amor e ao sexo, que não acabe um dia
totalmente desmoralizado. É um pedófilo, é alguém que acaba cometendo muitos assédios, estupros e tal, mas ele não recebeu aquela informação, ou o fundo de poço ele não percebeu ainda, mas um dia ele vai perceber. É a música que a Ana cantou, um dia todos nós seremos anjos. Não adianta ele não fez, se fez, fez. Eu não estou aqui para julgar nem condenar, não é isso o Evangelho? Agora, se eu entender que talvez ele seja doente, vai me ajudar a não julgar e a não condenar. Mas, de novo, eu não posso dizer que ele é que tem que se identificar. Eu tenho que orar, eu tenho que arrumar algum jeito de dizer isso para ele, que existe recuperação, que existe uma programação de 12 passos, que existe uma literatura, que existe pessoas que são iguais a ele e que juntos eles vão conseguir coisas que jamais ele conseguiria sozinho, que tem gente que bebia e deixou de beber, gente que usava droga e deixou de usar, gente que tinha dependência de amor e sexo que deixou, gente que era descontrolado emocionalmente, que conseguiu ter relacionamentos saudáveis. Mas a nossa mania é de ou achar o jardim do outro mais verde, ou ficar julgando e condenando o outro para que a gente se ache nessa conversa melhor do que o outro, porque aí o doente é a gente. A vontade é uma doença chamada adicção, escravidão à aprovação dos outros. A gente fica falando dos outros para o outro olhar e confirmar a gente. Isso dói, viu? Porque dá uma carência imensa. Eu me impressionei muito quando comecei os trabalhos em falar com as pessoas na rua, que pediam muito que a gente não falasse nada religioso. E eu fui estudar os anônimos. Me impressionei. O que Bill e Bob criaram há mais de 80 anos, né, nos Alcoólicos Anônimos, com os 12 passos, aquela programação, ela funciona. Aí tem hoje dependente de amor e sexo, alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos, fumantes anônimos, raivosos anônimos, devedores anônimos, jogadores anônimos. É a mesma programação, os mesmos 12 passos. Começando, só muda o primeiro. Por exemplo, se for no neurótico, é assim, primeiro passo. Reconheço a minha impotência frente às emoções e que a minha vida ficou ingovernável. No A é assim, reconheça a minha impotência perante o álcool e que a minha vida ficou ingovernável. A partir dali ele dá o segundo passo, reconheça a existência do poder superior a mim mesmo. Dá o terceiro, entrega a minha vida e as minhas vontades nas mãos do poder superior a mim mesmo. Dá o quarto, faz um inventário moral. Dá o quinto, compartilha com outra pessoa que ele tem esse problema. Dá o sexto, quer reconhecer os defeitos de caráter. Dá o sétimo, entrega ao poder superior os defeitos de caráter que ele não tem condição de tirar sozinho. Aí começa, vai enxergar as pessoas que ele prejudicou, o oitavo, o nono, vai procurar reparação, vai evitar reparar se for prejudicar mais, vai dar o 11º passo, fazer meditação e oração, vai dar o 12º passo quando ele estiver praticando isso, tendo e vendo uma nova maneira de viver, ele vai levar adiante a mensagem. Então, se a gente entendesse um pouco mais sobre isso e praticasse o não julgueis e visse, como disse Jesus, que as pessoas, antes de ruins, elas têm medo. Para concluir, ontem eu estive num lar, num abrigo para jovens, né, filhos, pessoas que os pais ou estão presos, ou teve incesto, vários problemas. Aí tinha lá, criança de 4 a 17 anos. Me chamaram para falar e eu fiz uma roda de conversa e ficamos conversando. E a gente falando sobre a tolerância, sobre esses lemas de que seja o passado passado, para que eles deixem de querer, vivam e deixem viver,
que o passado, que o que o pai deles fez, que fique no passado. Eles tentem trabalhar isso para eles seguirem adiante. E não fiquem querendo dizer como é que os pais deles devem ser. Eles são como eles são, cada um só pode ser o que tem dentro de si. Agora eles têm um papel muito importante de assumirem a vida deles. E não dá para assumir o presente olhando pelo retrovisor. E talvez percebendo que o que há nesses pais também é um adoecimento. Não é? Então, deixar no passado no sentido de se entrega a Deus. Isso ajuda. Muito difícil falar dessas questões, mas acho que eu tenho tentado manter e sempre me vem à memória esse caso. Como eu disse, só tem umas 3 vezes que eu falo só aqui sobre o João de Deus e tudo. Rapaz, se ele tiver feito alguma coisa, de novo, pode ser que ele seja diferente, não é ruim, doente, mas não cabe a mim julgá-lo nem condená-lo. E qualquer coisa que esteja acontecendo é o universo. O universo, ele é um espelho. Ele devolve tudo que a gente manda, na mesma medida e proporção. Então, não julgueis, antes, evite o apego, a fim de que não seja julgado. Porque você é testado, é exatamente no que mais lhe prende. O ferro bom, ele é testado aonde? No fogo e com pancada. Então, que o Senhor nos conceda serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos o que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Uma boa semana, muita paz. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem, a escuridão, não se entube o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vais doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vais feliz. De repente tua vida se abrirá.